Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. Hoje eu quero compartilhar meu coração sobre igreja. Amém? Lucas 17, versículo 20. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos. Senhor, nós nos conectamos com o Senhor, nós nos conectamos com a Tua presença, nós nos conectamos com quem o Senhor é. Pai, nós te amamos tanto. Nós oramos por essa nuvem de glória sobre esse lugar. Nós viemos aqui para nos encontrarmos contigo mais uma vez. Porque quando nós nos encontramos contigo, as nossas vidas são transformadas, o nosso coração é mudado. Sabe, Pai, nós não viemos para simplesmente bater um ponto. Nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Nós te respiramos, Deus. Nós te respiramos, Pai. Nós suspiramos a Tua presença. Nosso coração está tão voltado para Ti nessa hora. Nós bendizemos o Teu nome. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Sabe, volta o Seu Espírito para Ele nessa noite. Nós bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, Deus. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Abrimos o nosso coração para a Tua presença. Que venha sobre nós o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu cresci na igreja. Eu tive o privilégio de crescer na igreja e ser filho de pastor. E eu vi muitos milagres. Eu vi muita coisa acontecendo. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu vi dentes de ouro. Aqui em Goiânia tem um monte. Eles costumavam dizer que era o Monte do Foguinho. As pessoas iam nesse monte, elas oravam e os gravetos ficavam incandescentes à medida que a presença de Deus se manifestava. Eu vi expulsões de demônios. Meu pai, por 40 dias, andou num carro em que o Senhor multiplicou a gasolina. 40 dias. Era um Opala. Meu pai disse que esse carro não era convertido. Mas o que Deus fez nesse carro foi algo poderoso. Nós vimos milagres, atrás de milagres. E para mim o reino de Deus é um reino muito real. Não é uma teoria, é algo realmente poderoso. Existe uma manifestação divina. Meus pais, a forma como Deus os levou para os Estados Unidos foi uma forma sobrenatural. Quando você começa a aprender sobre o reino, você começa a aprender sobre as coisas de Deus, você começa a perceber que não há limite para Deus. Não existe limite naquilo que Deus pode fazer. Não há limite. O reino de Deus é ilimitado em recursos, em ideias. Ele é ilimitado. Sabe, nós usamos a administração para colocar, sabe, para que tudo dê certo. Tipo, eu tenho 10, eu preciso que cubra todas as minhas despesas, porque para acabar esse 10, a gente não gasta só numa coisa só. Mas no reino de Deus, Ele usa a administração para que não vire bagunça. Está comigo ou não? Então, Jesus, quando foi multiplicar os pães e os peixes, Ele mandou o pessoal sentar de 50 em 50, porque o reino de Deus se organiza para multiplicar as coisas. Ele não se organiza porque vai acabar. Ele se organiza para crescer. É assim que funciona. Está comigo ou não? O reino de Deus, ele trabalha dessa forma. Tudo no reino de Deus é abundante, é ilimitado. Quando nós nos conectamos com o reino, quando nós nos conectamos com o Senhor,
Nada realmente é impossível. Nada realmente é impossível. Nada, absolutamente nada. Nada. Quando eu fui aos Estados Unidos em 2012, eu casei em 2012. E fui para os Estados Unidos apenas com a palavra de Deus, apenas com a palavra. O que você tinha, Heber? Eu tinha uma passagem que eu comprei e um hotel de 1 semana. E a minha oração sempre: Senhor, me leva para o lugar que o Senhor quer que eu vá. Quando eu cheguei lá, no meio da minha lua de mel, alguém me liga e falou: Heber, eu quero abrir uma igreja, você pode me ajudar? Vem aqui para a Flórida. Eu estava em Nova York. Eu fui para a Flórida. E lá ajudei, servi essa igreja, fiquei alguns meses lá. E aí eu estava orando e o Senhor falou: eu quero que você cresça, eu quero que você busque por conferências. E eu descobri que o Bill Johnson ia estar em Sarasota, que é a cidade onde eu moro hoje. E naquele dia eu fui para Sarasota, passou algum tempo, eu descobri, eu fui lá em Sarasota. Lá em Sarasota o Senhor abriu várias portas para mim, várias portas, várias. Eu sem um centavo no bolso. No meio dessa jornada, um irmão me liga e fala assim: Heber, eu estou preocupado com você, você está aí em Sarasota, sem recurso financeiro. Eu falei: eu também estou preocupado comigo. Mas agora estou preocupado com a minha esposa também. Sabe, nós homens dormimos em qualquer lugar, mas quando envolve a esposa, é complicado. Ele falou: então eu vou te mandar uma oferta mensal, enquanto você estiver aí, por 6 meses. $3.000 serve? Eu falei: não, eu acho que serve. Chegando em Sarasota, nós vivemos um dos tempos preciosos. Eu conheci alguns ministérios que eu não sabia até então. Deus me deu um favor com o pastor da igreja onde eu estava. E depois de 1 ano, no meio, quando eu estava com 6 meses nessa casa onde eu estava, estou encurtando alguns testemunhos, o Senhor falou assim: eu vou te dar uma casa aqui. Eu falei: Deus, como é que o Senhor vai me dar uma casa? Eu não economizei dinheiro. O Senhor falou para eu gastar, eu gastei. Eu fui em todas as conferências possíveis. E chegando nesse lugar, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra. Depois ele usou meu pai. Ele falou: você vai comprar uma casa por 20 e poucos mil dólares. Eu falei: pai, não tem como comprar uma casa por 20 e poucos mil dólares aqui. Aqui você vai comprar um carro. Aí meu pai disse para mim assim: isso é a diferença de você andar com um homem de fé. Ele falou assim: você vai comprar uma casa por 20 e poucos mil dólares, por 27 mil dólares. Aí eu falei: pai, você não está entendendo. Ele olhou para mim e falou assim: você não está entendendo. Você vai comprar uma casa. Eu comprei uma casa por 27 mil dólares, que hoje vale 215 mil dólares. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é ilimitado. Deus sabe onde estão as coisas. Deus conhece o que você não conhece. Ele sabe, Ele está onde você não está. Nada que o mundo possa fazer pode se comparar ao reino de Deus. Sabe, eu estava meditando sobre Jesus. Você lê o livro de João? E eu fico até com dó dos fariseus, porque eles não conseguiam chegar nem perto da inteligência de Jesus. Eles não conseguiam chegar nem perto da sabedoria, do poder e da autoridade de Jesus. E eles ficavam impressionados porque Jesus não tinha estudo. Porque o PhD na terra é um analfabeto no reino de Deus. Quando você acessa aquilo que Deus tem para nós, no reino dos céus, as coisas mudam. Só que Jesus nos ensina alguns princípios poderosos aqui. Ele responde aos fariseus, ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Em uma versão em inglês fala algo poderoso, ela fala assim, que o reino de Deus está em vocês, no coração de vocês e entre vocês, ao redor de vocês. Bom, como o reino de Deus é invisível, aqueles que não têm discernimento do reino, muitas vezes não percebem quando o reino já não está presente. Está comigo ou não? Porque o reino é invisível. Pastor Miles Monroe diz algo poderoso. Ele fala assim: é muito bom estar onde Deus está, mas é perigoso estar onde Deus esteve. É ótimo estar onde Deus está, mas o lugar mais perigoso na terra é onde Ele esteve. O reino é invisível. E ele tem uma ordem, ele tem uma lógica. Algumas pessoas podem se mover hoje no reino, mas amanhã não se mover mais no reino. Você conheceu alguém assim?
Alguém que estava alinhado com o reino de Deus, igrejas que estavam alinhadas com o reino de Deus, pessoas que estavam alinhados com o propósito de Deus, mas que hoje não estão mais alinhados com o reino. Eles não entenderam o fluir, eles não entenderam o propósito. E uma das coisas que eu sinto é que muitos cristãos não entendem como o reino de Deus funciona. Eles não entendem o que Deus quer deles. Eles não entendem qual o propósito deles na terra. Sabe, existem 2 dias importantes na vida do homem: o dia que ele nasceu e o dia que ele descobre o porquê. Nós não entendemos o propósito e nós não queremos saber, esse é o problema. Quando você entende o motivo pelo qual você foi criado, quando você entende o seu propósito na terra, o seu propósito nessa comunidade de fé, as coisas mudam. As coisas mudam. Existe um fluir do reino. Sabe, Goiânia é um lugar onde Deus já se moveu muito aqui, queridos. Quando você participa de um avivamento, como alguns de nós participamos, eu tive o privilégio de participar no final da década de 80, início da década de 90, eu vi o que Deus fez. Eu tive o privilégio de ver o que Deus fez no final da década de 90, no começo dos anos 2000. E eu já estava mais adolescente. A pior coisa que tem na face da terra, na minha perspectiva, é um pós-avivamento. São pessoas que experimentaram muito de Deus e já não experimentam mais. Sabe quando você busca algo da presença, quando o reino de Deus deixa de se manifestar? E aí você começa a entender que não é Deus que deixou de manifestar, mas nós que deixamos de seguir a nuvem. Porque o reino de Deus nunca parou de crescer, o reino de Deus nunca parou de se movimentar. Mas em qual ponto nós deixamos de seguir a nuvem? Em qual ponto nós deixamos de nos conectar com Ele? Vocês estão comigo ou não? Em qual ponto? Aonde foi? Nós vemos uma das igrejas no livro de Apocalipse em que o Senhor fala: eu conheço as suas obras. Vocês são extraordinários. Vocês estão bombando. Mas está faltando uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. Volta. Vê onde você caiu. Eu cresci na igreja e tive momentos na minha vida onde eu vi a presença de Deus de forma poderosa. Mas teve momentos na minha vida em que eu estava no automático. Tem algumas coisas que os crentes nunca têm coragem de falar com Deus. E aí nisso eu já admiro o profeta Jeremias. Que Jeremias disse para Deus assim: você me enganou. Jeremias estava chateado demais. Eu lembro que depois de muitas decepções na igreja, alguém que já sofreu decepção na igreja? Graças a Deus aqui não, mas lá na God Provide, os irmãos levantando a mão aqui, ó. Sabe, depois de muitas decepções, mas é engraçado porque as ovelhas sofrem decepções, elas esquecem que os pastores também sofrem. Você sofre. E depois de algumas decepções, e às vezes essas decepções do natural, elas refletem nas nossas decepções com Deus. Está comigo ou não? Vou te dar um exemplo que eu já percebi. Quando alguém casa e sofre um divórcio ou uma traição, às vezes essa pessoa não fica chateada só com o cônjuge que traiu, mas com o amor. Vocês estão comigo ou não? E isso reflete em Deus. Você fala: mas o Senhor não revelou? Nós não oramos? E aí, sem perceber, está no nosso subconsciente. Nós não levamos isso para Deus, nós não perguntamos isso a Deus. Mas nós continuamos caminhando, nós temos os nossos afazeres. Depois de anos eu descobri que eu estava seco e que precisava acertar minhas contas com Jesus. Eu estava decepcionado. E olha que engraçado, ministrando na igreja, eu tinha a ousadia de falar com o Pai, de falar com o Espírito Santo, mas não de falar com Jesus. Sabe por quê? Porque os nossos relacionamentos de irmão sempre vai refletir em Jesus de alguma forma. Sempre. Sempre. Eu lembro que um dia eu cheguei no meu quarto e falei: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não se manifestar. Nós temos que resolver, tem uma parada entre eu e você.
Com certeza não com Jesus, era comigo. Mas eu lembro que eu orei aquele dia até que Jesus veio no meu quarto. E ele não disse uma palavra. Ele não disse uma palavra. Mas a presença dele mudou o meu coração completamente. Houve uma cura. E você descobre algo poderoso no reino. Jesus disse aos discípulos que eles seriam as suas testemunhas. Não que eles seriam seus mestres, não que eles seriam seus doutores, mas que eles seriam as suas testemunhas. O que é uma testemunha? Você não precisa ser muito inteligente para ser uma testemunha, você sabia disso? A testemunha, ela só fala aquilo que ela viu, que ela ouviu ou presenciou. Existe uma realidade. Para eu ser testemunha de Jesus, eu tenho que estar conectado com Ele. Eu tenho que estar conectado com Ele. Eu tenho que estar num relacionamento com Ele. Jesus diz algo poderoso: vocês precisam estar em mim, eu estou em vocês. Vocês estão conectados comigo. Sem mim vocês não podem fazer nada. Existe uma conexão divina, esse testemunho contínuo. Anos atrás eu li um livro em que esse livro fazia uma pergunta forte para mim. Ele fazia assim: bom, as pessoas sabem onde Deus esteve, mas onde Deus está agora? Se alguém te perguntar onde Deus está agora, você sabe responder? O que Ele está fazendo? Como Ele se parece? Se nós somos cidadãos do reino, nós temos que saber onde o nosso Pai Celestial está. Às vezes nós queremos saber onde o nosso Pai Celestial está quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por tribulação. Mas onde o nosso Pai Celestial está? O que Ele está fazendo? É esse reino invisível. E sabe, estudando sobre a palavra, eu percebi algumas coisas que veio modificando o meu coração. Porque há muitos anos eu venho perguntando qual o propósito da igreja, qual o chamado que Deus tem para nós, e onde nós nos encaixamos, o que Deus tem para nós. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero compartilhar sobre sermos representantes do reino dos céus, sobre ser representantes do reino de Deus. Nós temos um chamado para sermos representantes do reino de Deus. E uma vez que você se torna representante do reino, existe uma autoridade do reino, uma autoridade sobrenatural sobre a sua vida, para que você represente o reino de Deus na terra. A Bíblia nos diz, Jesus fala que Ele não fazia nada sem ver o Pai fazendo. Jesus tinha um coração pelo Pai Celestial. Ele veio representar o Pai, Ele veio mostrar quem é o Pai. Vocês estão comigo ou não? E nós estamos mostrando quem? Nós revelando quem? Mas não tem como nós revelarmos se nós não sabemos quem é, se nós não o conhecemos, se nós não estamos conectados com, se nós não estamos conectados com Ele. E hoje eu quero compartilhar com você esse movimento dos céus. Eu quero aqui na frente 4 pessoas. Vocês podem vir aqui, 4 pessoas. Preciso de 4 pessoas. Vem cá rapidinho. 4. Vem. 3, vem rápido. Olha só, glória a Deus. Metade. Olha só, olha a briga, tá vendo? Perdeu a bênção. Sabe, fica aqui. Eu quero que você entenda algumas coisas. Faça uma linha para mim aqui. Fica mais acima de mim, então, só para vocês saírem bonitos na fita. Mas olha que interessante. Eu quero que você entenda algo poderoso aqui. Esse daqui é o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Esse reino é o reino eterno. Ele não começou com a terra e não termina com a terra. É o reino celestial, no reino espiritual, que existe antes da fundação do mundo. Quando Deus cria a terra, Ele cria uma nova dimensão para os seus filhos governarem. Vocês estão comigo ou não? Esse reino já existia, sempre existiu, Ele é, e está aqui para sempre. Esse é o reino dos céus. Já tinha anjos, arcanjos, querubins. Às vezes eu me pergunto, querido, comparada a tantos planetas, a Terra é tão pequena, mas é tão criativa. Fico imaginando o que deve ter na eternidade.
Sabe, quando eu olho para uma mosca, e olho para um gafanhoto, e olho para uma girafa, e olho para um coelho, eu falo assim: que é isso aqui, cara? A criatividade de Deus é absurda. Não é à toa que o que Ezequiel viu a gente não consegue nem descrever direito. Esse reino já existe. Ele é um reino inabalável. Ele é um reino poderoso, é um reino ilimitado, é um reino que está em expansão. Deus planta a terra, coloca um homem e esse homem falha. Depois de anos, Deus envia o último Adão, que é Jesus. Para você acessar esse reino, você precisa passar por Jesus. Diga comigo, Jesus. Está comigo ou não? O rei do reino, Jesus. Para eu chegar ao reino, para eu chegar ao Pai, é só através de Jesus. Tudo no mundo vai apontar para Jesus. Você quer investir em algo que vai dar certo? Tudo é para a glória de Jesus. Existe um nome acima de todo nome. É o nome que cura enfermos, é o nome que expulsa demônios, é o nome que traz milagres. É o nome de Jesus. Jesus deixa algo no mundo antes de ir embora. Ele viu o Espírito Santo, mas agora ele manda os seus representantes. Daqui chama a igreja. Diga comigo, a igreja. Diga comigo, igreja global. Essa é a igreja global de Deus na terra. Jesus deixa a igreja, ele envia o seu Espírito sobre a igreja, e agora ele tem um representante dele na terra, é a igreja. Ela tem uma responsabilidade, manifestar quem é Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele quer demonstrar sua multiforme sabedoria através da igreja. Existe um novo governo sobre o mundo, a igreja. Sabe, eu amo o que Paulo diz em Coríntios. Os coríntios estavam lá brigando quem era melhor. Se era Pedro, se era Paulo, se era Apolo. E aí Paulo fala algo poderoso que a gente não gosta de prestar atenção. Ele fala assim, ó: tudo é de vocês. Tudo é de vocês. A vida, a morte, o mundo, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. Diga a pessoa que está perto de você: é tudo nosso. Tudo é nosso. De quem que é o mundo? Nosso. Pode falar, é nosso. E olha o que Paulo fala. Paulo, está na Bíblia, está na sua Bíblia. Tudo nosso. E ele fala assim, ó: tudo é de vocês, a igreja. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é de vocês, o mundo é de vocês, o presente, o futuro. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Tem algumas pessoas que estão olhando: será que esse cara está inventando? Assim, ao vivo, na igreja do Filipe. 1 Coríntios 3, 21, 23. Vai lá, pode vir. E olha que interessante, essa igreja global tem uma expressão que é uma igreja local, é uma comunidade de fé. Essa igreja aqui, diga comigo, Mevangelim. God Provider. É uma igreja que tem uma expressão local. Essa igreja global está no mundo inteiro através dessas igrejas. Essa igreja aqui é invisível, mas essa é visível. Está comigo ou não? Está simples? Está tranquilo? Olha só, coloca sua mão sobre ele. Coloca sua mão sobre ela. Coloca sua mão sobre ela. Quando nós estamos alinhados com o reino, existe um fluir de Deus desse reino aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui fazem parte dessa congregação? Levanta a mão. Pode levantar com as duas mãos. Amém. Não interessa onde você faz parte, mas aqui é para essa igreja. Eu posso falar de pastor para pastor. Você não serve a Mevan. Nunca serviu. Você não serve a God Provider, a Videira, qualquer outra igreja. Você serve o reino de Deus na Mevan. Eu estou dizimando na Mevan. Não, você nunca fez isso. Eu estou servindo. Não, você não serve a Mevan. Você não serve a God Provider. Eu nunca servi a God Provider, querido. Quero que você entenda isso. Nunca servi. Nunca. Eu sirvo o reino de Deus, a God Provider.
Vocês estão comigo ou não? Está difícil? E aí existe um fluir de Deus, existe esse fluir. Então imagina, aqui estou eu, servindo, pode colocar a mão aqui no meu ombro, servindo a Deus na Mevan. Quando eu sirvo a Deus na Mevan, existe um modelo, uma unção de Deus. Por quê? Porque essa igreja local, ela tem uma função na região. Ela tem um papel dos céus que a nossa comunidade de fé agora provider não tem. Eles carregam algo de Deus. Sabe, o pastor Felipe, ele não veio abrir a igreja porque falou, sabe, cara, eu estou fazendo nada. Sempre tive um sonho de ser um pastor. É uma oportunidade. Não. Ele veio aqui porque ele estava em oração, ele estava na presença, e o Senhor começou a queimar o coração dele por Goiânia. E era o reino de Deus, era a igreja através de Jesus falando para ele, por que você não vai lá para Goiânia? Abrir uma das igrejas mais bonitas da região. Mas Senhor, como é que vai fazer? Vai. Aí Deus cria oportunidades. E aí existe um fluir de Deus por esse lugar. Vocês estão comigo ou não? E aí tá. Aí eu estou onde eu estou. Talvez eu estava em outra igreja, talvez eu estava afastado, talvez eu estava, não interessa onde eu estava, mas eu senti o meu coração queimando. Eu falei, rapaz, tem algo que Deus está fazendo. E aí o Felipe está aqui, Senhor, cadê as pessoas? Aí Deus fala assim, eu já enviei as pessoas, eu estou tocando no coração delas. Eles falam assim, eu não estou muito, meu Deus, sei o que está acontecendo. Aí eu venho para cá. Quando eu venho para cá, eu faço parte desse corpo e começa o fluir de Deus dessa comunidade para a minha vida. Vocês estão comigo ou não? É assim que funciona. Esse é o reino. Existe um fluir de Deus. E fluir de Deus. Mas vamos supor, agora eu quero mudar essa comunidade aqui. Ou vou mudar a minha vida. Essa daqui não é mais a Mevan, essa aqui é a igreja Caixa de Som do Altíssimo. Qual que é o nome dessa igreja? Caixa de Som do Altíssimo. Não dá ideia, né? E essa igreja começa humilde, essa comunidade de fé começa humilde. Ela começa ouvindo a voz de Deus. E aí existe um fluir de Deus. Sabe de uma coisa, querido? No nome de Jesus, os demônios são expulsos. No nome de Jesus, pessoas são curadas. No nome de Jesus, há uma restauração. Famílias começam a ser libertas. E aí essa igreja começa a caixa de som a falar, rapaz, o meu som está mais alto que a Mevan. O meu som está mais alto do que todas as igrejas. Eu acho que eu não preciso muito do fluir de Deus. O que acontece? Ela perde a vida. E aí que está o problema. Porque o reino é invisível. Às vezes nós não percebemos, mas foi aquele passo aqui, ó, que nos tirou da presença, do fluir de Deus, da direção de Deus. Mas isso não acontece só a nível de igreja, porque às vezes a igreja, volta aqui para mim, a igreja Caixa de Som está conectada. Mas eu estou lá nessa igreja, aleluia, glória a Deus, ministro louvor, glória ao nome de Jesus. Eu prego, eu sou presbítero aqui da igreja Caixa de Som, porque quando eu ministro a unção vem. O pastor prega, não é muito ungido não, mas quando eu prego, Deus sabe. E eu penso, rapaz, sabe uma coisa? Deus não mandou mudar, Deus não mandou transferir, Deus não mandou nada, mas eu penso, eu acho que não preciso tanto desse fluir. Nem orar eu preciso tanto, porque eu estou tão cheio de autoridade. Nem preciso tanto de Jesus. Sabe, o problema é que eu estou desconectado. Imediatamente você não vai perceber, mas o tempo vai dizer que eu dei um passo errado. Eu saí do fluir. Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada, nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nada sem a conexão. Aí você está dizendo que, e se a minha igreja, aquela igreja, sabe, tem umas igrejas em Goiânia, pastor Felipe, se você sair de lá, a maldição, o migrador, o cortador, o triturador, o trator, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, quando uma igreja age dessa forma, ela já está fora do propósito há tempo. E mesmo essa igreja eu estando em obediência ao fluir de Deus, vem sobre a minha vida. Porque eu não estou nessa igreja, eu estou no reino.
Hã? E aí eu já, Porque antes de qualquer coisa, é o Espírito Santo, é Jesus que domina a minha vida. Vocês estão comigo ou não? Vocês entenderam isso claramente? Então existe um fluir de Deus, existe um mover do Senhor. Por quê? Porque Deus decidiu mostrar nas regiões celestiais a sua multiforme sabedoria através da igreja. Aí tem uma vida aqui, existe uma vida, existe um chamado, existe um fluir de Deus nesse lugar, existe uma glória. E é aqui, querido, começa a florescer, começa a crescer. Essa igreja cresce porque nós estamos em obediência ao Senhor, nós estamos expandindo. Sabe de uma coisa? Deus tem uma função, existe uma função para essa igreja, essa comunidade local, assim como existe uma função para eu e você nesse lugar. Vocês estão comigo ou não? Existe uma função, e é nessa função que eu entro. Deus dá uma visão para o pastor Felipe, Deus dá uma visão para essa igreja, para a pastora. Eu começo a entrar nessa função do reino, e aí eu sirvo. Existe um fluir de Deus sobre mim. Algumas pessoas perderam a noção disso. Eu vim te lembrar de uma coisa tão simples como essa. Quanto mais nós crescemos no reino, quanto mais nós somos responsáveis naquilo que o Senhor me dá, mais o Senhor nos dá. Vocês estão comigo ou não? Beleza, mas você não me conhece. Deixa eu falar uma coisa pra você. No reino de Deus, quanto mais aquilo que o Senhor coloca na sua mão, e você é fiel, Ele começa a multiplicar. É o reino que começa a ministrar. É Jesus que começa a falar sobre você, na sua fidelidade, naquilo que você trabalha e na sua obediência. E aí o reino começa a testemunhar. É por isso que tem pessoas, quando eles abrem a boca, os céus respondem. Tem gente que quando adora, os céus respondem. A atmosfera muda, porque o reino também continua respondendo. Os sinais continuam a fluir. A presença de Deus começa a vir. Por quê? Porque os sinais, a presença de Deus vem. Porque qual o objetivo? O objetivo é honrar Jesus. Existe um fluir de Deus. Vocês estão comigo ou não? Queria que você desse uma salva de palmas para os meus amigos. Obrigado. Existe um fluir de Deus. E aí... o bigode lindo. Existe um fluir de Deus naquilo que está acontecendo. E aí você representa. É interessante porque nós representamos o Senhor onde quer que nós vamos. Entre igrejas, nós representamos o irmão é lá da Mevan, o irmão é lá da God Provider, lá da Videira. Nós representamos irmãos. Mas para o mundo nós representamos o reino só. Ele é cristão. Quando você está em Goiânia e vai para o Rio de Janeiro, alguém fala assim, lá é de Goiânia. Mas quando você sai do Brasil, eles não falam se você é de Goiânia, eles falam que você é brasileiro. A pergunta é: as pessoas veem o reino de Deus através da sua vida, dos seus familiares, dos seus negócios? Existe um reino invisível do Senhor sobre a sua vida. Vocês estão comigo ou não? Existe esse reino. Você tem cumprido aquilo que Deus tem mandado você fazer? Você está disponível ao chamado dos céus? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não precisamos inventar nada. Não precisamos inventar nada. Só pega o que já está escrito sobre a sua vida e vai. Só siga o padrão que Deus tem para você. Sabe, eu amo conversar com pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto de conversar com elas é perceber no reino espiritual o que está acontecendo. Se elas estão conectadas com os céus, se elas estão no alinhamento dos céus, ou se elas estão no alinhamento da terra. Porque não adianta mudar de igreja. Seu problema não são novos pastores. Nosso problema é se alinhar com o reino dos céus, com aquilo que o Espírito Santo diz sobre as igrejas. Vocês estão comigo ou não? O que o Espírito Santo diz sobre as igrejas. E nós temos uma função. A Bíblia nos fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. Abra subiu comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus, para o nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga comigo: eles reinarão sobre a terra. Existe um propósito eterno do Senhor para nós. E esse propósito, para nós sermos reis e sacerdotes, para nós reinarmos. Mas sabe o que é um sacerdote? Qual que é a função do sacerdote? O sacerdote, ele entendia as coisas de Deus, ele entendia os caminhos do Senhor, ele sabia quebrar uma maldição. O sacerdote entendia os princípios do reino, ele sabia como Deus se movia, ele sabia transformar uma atmosfera. Existem pessoas, querido, que eles estão buscando a melhor atmosfera. Atmosfera maravilhosa, a melhor temperatura. Nos Estados Unidos nós temos algo poderoso, que nós temos aqui também, mas é mais conhecido, chama termostato. Existem crentes que eles são como o termômetro. Onde que eles vão, eles se alinham à temperatura do ambiente. Se é um lugar que ora mais, eles oram mais. Se é um lugar que ora menos, eles oram menos. Se adora, eles adoram. Se não adora muito, eles não adoram. Existem pessoas que eles fogem de temperaturas difíceis, mas existem irmãos que são termostato. Termostato é um aparelho do ar condicionado, que ele muda a temperatura. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que onde ele chega, a atmosfera muda? Onde ele chega, as coisas começam a ser transformadas, porque a presença de Deus chegou junto com ele, o reino de Deus chegou junto com ele. Aonde ele chega, a atmosfera, ele muda ambientes. Essa é a função do sacerdote. O sacerdote também, em Malaquias 2,7 diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Sabe, essa palavra mensageiro significa anjo. É a mesma palavra na Bíblia para anjo. O que um sacerdote é? Um anjo. Quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas entendem que nós guardamos conhecimento. Da nossa boca elas esperam instrução. Elas sabem que quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos trazer uma mensagem dos céus. Existe um poder em representar o reino. Existe um poder quando nós nos posicionamos. Vocês estão comigo ou não? Jesus veio revelar o coração do Pai. Jesus diz algo poderoso. Ele fala assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. No momento em que você recebeu Jesus, no momento em que você decidiu nascer, que você nasceu de novo pela graça do Senhor, que você entrou no reino, nesse dia você passou a representar o reino. Quando nós representamos o reino, o poder do reino vem junto com a gente. Sabe, existe a diferença de autoridade e poder. Autoridade é a legalidade que eu tenho
de fazer algo. Então, por exemplo, o policial tem uma autoridade. De acordo com a nossa Constituição, de acordo com as nossas leis, ele legalmente pode fazer certas coisas, porque ele tem autoridade para isso. Mas nem sempre quem tem autoridade tem poder. Diga comigo, nem sempre quem tem autoridade tem poder. E nem sempre quem tem poder tem autoridade. Se você for, imagine, eu sou um policial, mas o meu armamento é pequeno. Eu tenho autoridade, mas o meu poder de fogo não é muito grande. Porque poder fala de força. Diga comigo, força. Mas se você for a uma favela, os traficantes não têm autoridade, mas eles têm poder. Vocês estão comigo ou não? Eles têm poder. Jesus diz: toda a autoridade foi dada a ele, toda. Ele tem legalidade para fazer o que ele quiser. Mas ele não tem toda a legalidade apenas, ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo o que ele quer. Tudo que está ao seu alcance. Nós como cristãos, muitos têm autoridade porque eles estão no reino, mas ainda nós precisamos crescer em poder. Nós precisamos crescer em intimidade. Nós precisamos entender o nosso propósito. E algumas coisas no reino de Deus, eu quero que você entenda isso. Sabe, quando eu vou orar hoje, eu não vou orar apenas para Deus, me abençoe nisso. Não. Eu vou orar pedindo ao Senhor: Senhor, o Senhor me permite? Eu tenho as cartas do reino. Eu posso? O que o Senhor me diz? E aí você começa a ter a palavra revelada dos céus. Porque quando o reino libera uma palavra, é o reino que supre. Quando o reino libera uma palavra, é o reino que supre. Quando o Senhor diz para você: vai, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Quando o reino libera uma palavra, sabe, nós começamos a movimentar com os céus. Começamos a entender o que Deus está fazendo, onde o nosso coração está. E nós começamos a ver provisões, milagres, sinais e maravilhas. Eu sinto que o Senhor está levantando uma geração que entende a sua função da igreja local. Uma geração que sabe a sua função no reino. Uma geração que se movimenta com os céus. Nós somos desenhados para isso, você sabia disso? Nós somos desenhados para caminhar com o Senhor, para beber dele, para nos conectar com ele, para ver o que ele está fazendo. Nós temos acesso a esse reino invisível. Jesus diz: o Espírito da verdade o mundo não pode receber. Sabe, ou você tem o Espírito ou você não tem. Se nós cristãos começássemos a conversar com as pessoas e percebêssemos: deixa eu ver se tem um Espírito, deixa eu ver se o seu Espírito, aquilo que está em você, testifica aqui que está no meu coração. Se nós começarmos a olhar para aquilo que os olhos naturais não podem ver, mas a presença de Deus está ali, se movimentando. Existem pessoas que você conversa com ele e fala: cara, eu lembro que eu estava voltando da Bethel alguns anos atrás. A gente parou num shopping. Nós paramos nesse shopping nos Estados Unidos, eles chamam de strip mall. E a gente começou a entrar nas lojas. E eu entrei numa loja que vendia relógios. Assim que eu entrei naquela loja, só tinha um homem naquela loja. Eu comecei a ficar assim, eu comecei a ficar chapado. Sabe quando você sabe aquilo? Gente, o que está acontecendo? Isso não é fome, é a presença. E eu comecei a ficar: o que está acontecendo aqui? Eu fui orando. E eu estava lá, estava cheio da presença, o Espírito ministrando no meu coração. Já fiquei chapado. Meu pai olhou para mim: meu filho não deve estar muito bem.
E eu estava lá e eu sentindo aquela presença, aquela presença, aquela presença. De repente eu começo a conversar com o cara. Eu falei, mano, o que está acontecendo com você? Aí ele falou assim, mano, você não sabe, mas eu servi nas cruzadas do Benihim de avivamento naquela época, como pastor. Eu era um dos pastores lá. E ele falou, desde que você entrou por aquela porta, eu senti o seu espírito conectando comigo, o mover de Deus, fazendo algo poderoso. Sabe, querido, vai chegar esse dia que aqueles que têm discernimento vão bater o olho e falar, é crente. Pertence ao reino, está no propósito. Ah, o invisível. Cara, como é que você sabe? Não precisa saber, eu sei. Eu sei dessa conexão do reino, eu sei daquilo que Deus está fazendo. São pessoas que você conhece e fala, cara, parece que eu te conheço há tantos anos. Será que você tem esse discernimento? Quando Deus está se movendo, quando os anjos do Senhor se manifestam. Sabe, eu vejo tantos irmãos que sabem nome de demônios, mais do que nome de anjo. De uma das irmãs da intercessão chegou para mim e falou, pastor, eu tive um encontro profundo, um anjo desse não sei o que apareceu para mim, e eu não soube o que fazer. Eu falei assim, pergunta o nome dele. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sério, pergunta o nome dele. E ela, beleza. E ela foi orar. Aí o anjo deu um nome. E o nome no reino espiritual, presta atenção, nome no reino espiritual fala de função. Diga comigo, função. Posso te ajudar um pouquinho com interpretação de sonhos? Você já sonhou um sonho esquisito que apareceu o nome de alguém? Você fala, cara, não faz sentido. Geralmente nesses sonhos, se você no outro dia acordar e for checar o nome, você vai ver que aquele nome tem uma mensagem. Pode estudar, é por mim. Aquele nome tem uma mensagem. É uma indicação dos céus. Nós precisamos aprender a ouvir a língua de Deus. Você sabia que a linguagem dos céus ainda é parábola? Que Deus fala com gente através de parábola, sempre falou em parábola. Como é que Deus avisou 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca? Através de quê? De parábola, de sonhos. Alguns encontros com o Senhor, preste atenção nisso, porque nós aprendemos a ouvir a voz do mundo, não a voz bíblica, e esse é o problema. Mas alguns encontros com o Senhor na Bíblia foi feito durante os sonhos. Sabe como que Salomão recebeu sabedoria? Em sonhos. Lê a sua Bíblia. Sonhos. Deus ainda fala conosco. Deus ainda ministra no nosso coração. Nós precisamos aprender a discernir como o nosso reino se comunica, como o nosso Deus fala conosco. É através da palavra, é através da palavra. Mas quando Deus está presente, nós precisamos aprender a se mover com os céus. Aquilo que Deus está fazendo, nós queremos fazer. Aquilo que Ele está realizando, nós queremos realizar. E quando nós começamos a discernir que o reino não é visível, mas sabe de uma coisa? Ele se torna visível através de você. Ele se manifesta visível quando você chega no lugar certo, na hora certa, quando você estende a sua mão, quando você ajuda o necessitado. As pessoas veem que Deus estava vendo elas através de você. Quando você libera uma palavra, quando você manda mensagem para alguém, quando você liga, quando você ora, quando você tem uma ação, aquilo que estava invisível passa a ser visível através de você. Vocês estão comigo ou não? Sabe, queridos, eu quero orar com vocês. Mas uma vez que nós nascemos de novo, Jesus diz algo poderoso para Nicodemos. Quando nós nascemos na água do Espírito, nós podemos entrar no reino. Quem nasce de novo vê. Quem nasce da água e do Espírito entra. Diga comigo, entra. Sabe, quando a gente teve a Covid,
Eles fecharam as fronteiras entre o Brasil e a América. Muita gente não podia ir para a América, mas eu podia. Sabe por quê? Porque eu nasci lá. Quando você nasce no reino, você tem acesso à presença. Você tem acesso à provisão do reino. Nós não somos cidadãos daqui. Não é o que a Bíblia diz? Você tem entrada. Você começa a buscar a presença. Nós seguimos ao Senhor. Você ora, vamos orar nessa noite? Coloque-se em pé nessa noite por um tempo.